Você já imaginou sair de casa sem o celular? A gente pode esquecer chave, a gente esquece carteira, mas o celular dificilmente a gente sai de casa sem ele. Apesar dos benefícios, o uso excessivo do aparelho celular levanta diversas discussões pelo mundo afora. Quais são os efeitos colaterais? E como é que ele pode afetar a nossa saúde? Tem uma pesquisa séria realizada recentemente, possivelmente cancerígeno. Será que isso é verdade? Vamos entrevistar agora o neurocirurgião Júlio Pereira. Vamos lá. Júlio Pereira, seja muito bem-vindo, neurocirurgião. Dr. Júlio já é aqui nosso companheiro, sempre trazendo ideias inovadoras. Muito boa noite. Boa noite. Quando a gente fala o perigo do celular, eu já estou preocupado aqui. Eu estou lendo a pauta e vendo que eu uso muito o celular. E muita gente que está me acompanhando nesse momento, nessa noite, está dizendo assim, Dalcides, eu também. É sério mesmo? Pode levar câncer? Tem sido uma discussão muito grande, Dalcides. Só para você ter ideia, o que é que mudou e começou a se discutir esse tema? Em 2011, a OMS tem um órgão dela que só estuda câncer e possíveis fatores de risco. Chama IARC. Eles se reuniram na França e pegaram todos os trabalhos que discutiam o tema e chegaram à conclusão que o celular antigamente, antes dessa reunião, ele era considerado não cancerígeno. E eles mudaram a classificação. Então, em 2011, o celular passou a ser um possível fator de câncer, principalmente dos tumores cerebrais. Eu estava vendo uns estudos franceses, eu acho que é de Bordeaux, que fala justamente câncer, mas lá estava dizendo assim, possibilidade de câncer e câncer agressivo, não é qualquer tipo. Isso, perfeito, Dalcides. O que é que se tem até hoje? Às vezes na ciência é necessário tempo, né? Então a gente está falando de 2011. Depois que saiu essa mudança, muitos pesquisadores começaram a estudar sobre o tema. E a gente teve muito trabalho. Só para você ter ideia como a discordância na literatura científica, essa polêmica ainda continua. O maior trabalho que se tem, ele se chama Interphone. Ele não mostrou a correlação entre o uso do celular e o câncer, o tumor cerebral. Quais tipos de tumores cerebrais? O glioma, o meningioma e o neurinoma. São nomezinhos difíceis, né? O que é isso que eu já estou no terreno desconhecido? Isso. O neurinoma é um tumor que dá do nervo da audição, por estar próximo, seria uma discussão que se tinha. O glioma é um tumor que dá do próprio cérebro, das células da glia que envolve o cérebro, e do meningioma das meninges, aquela célula que se envolve. Então, esses três que há uma discussão sobre a possível relação. Depois desse trabalho, dessa mudança da classificação, muitos trabalhos saíram. Um que levantou de novo a discussão foi justamente esse que você citou na França, que foi publicado no final do ano passado e início desse ano, que gerou mais debate. O que é que ele mostrou? Inicialmente a discussão é se ela causa ou não causa câncer. A pergunta começou a ficar melhor, mais específica. Será que o uso excessivo do celular pode estar relacionado ou não? E esse trabalho, como é? Só para você entender. Eu sei que ciência às vezes é difícil, né, da gente entender, porque um trabalho fala uma coisa, um trabalho fala outra. O que é que ele mostrou? Pegou pessoas que tinham um determinado tipo de tumor e fizeram questionário. Esse estudo a gente chama caso controle. Você identifica pessoas com tumor e pergunta a ela algumas perguntas sobre o uso do celular. E se observou que quem usava o uso intensivo do celular, o que é intensivo? 15 horas por mês, ou 30 minutos por dia, estava correlacionado de 3 a 4 vezes com a chance de ter esse tipo de tumores. 30 minutos por dia? Por dia, o uso do celular. Já seria fator de risco? Isso, esse tipo de trabalho, que é considerado caso controle, né? Você pega pessoas com tumores e faz o questionário, demonstrou isso. Tá, mas 30 minutos por dia aqui, próximo do ouvido. Próximo do ouvido. Tá, aqui na mão não tem problema nenhum. Isso, aí começou os médicos darem algumas orientações, né? Apesar do tema, hoje não está batido o martelo, que o celular é um fator de risco. Mas existem trabalhos mostrando isso, então a gente começou a dar algumas orientações. O que eu falo para todo paciente quando me pergunta é, a principal causa de tumor cerebral é esporádica. A célula se dividiu e gerou um tumor. Isso são casos que não tem como a gente prevenir, acontece porque acontece. Mas dos fatores modificáveis, a gente sabe que o cigarro, não há dúvida nenhuma, é um fator 1A, daqueles que a gente falou da classificação. E o celular, por ser possível, eu sugiro a maioria dos pacientes que me questionam a evitar o uso. Então, é impossível a gente não usar celular, né? Faz parte do nosso dia a dia. Mas faz se a gente parte puder, da gente, né? Com certeza. É uma tecnologia fantástica que nos ajuda muito, né? Mas se a gente puder evitar
utilizar constantemente com ligações prolongadas, substituir por mensagem de texto, colocar o fone de ouvido, como houve essa mudança, eu acredito que até a gente ter uma resposta conclusiva, já que existem alguns trabalhos grandes em andamento, um se chama até Cosmos, são nomes que eles colocam nos estudos, vale a pena a gente ter essa mudança de hábito. Eu fico preocupado quando o Dr. Júlio fala, porque não é um médico que andou lendo alguma coisinha por aí. É um médico que tem um trabalho respeitadíssimo, não só aqui no Brasil, em outras partes do mundo, Harvard, por exemplo. Então, é alguém que está antenado com tudo que está acontecendo pelo Brasil e pelo mundo afora. Celular, então, corre-se o risco de despertar, desenvolver câncer cerebral, é isso? Isso. Como houve essa mudança, Dalcides, houve um alerta da Organização Mundial de Saúde, então não foi qualquer órgão que alertou, houve esse alerta. Então, com essa mudança, alguns trabalhos estão em andamento. Esse trabalho que eu te falei, que é o maior que está acontecendo, eles estão acompanhando mais de 13 países, a gente não tem ainda uma previsão de data para ter esse resultado, mas ele provavelmente vai dar uma resposta mais precisa. O que hoje a gente pode dizer é que o celular é um possível. Os trabalhos, alguns mostram a correlação, outros não mostram a correlação. Por isso é necessário essa informação como você está fazendo aqui. A gente está vendo ali algumas ilustrações. O que significa isso? Isso. Esse foi bem interessante. É um artigo que saiu na JAMA, uma das revistas mais conceituadas médicas, ele mostrando justamente alguma relação. Eles colocaram um aparelho telefone ligado próximo ao ouvido e viu como houve uma mudança do metabolismo da glicose. Ou seja, o telefone, qualquer estudo ou pesquisa que você faz, você tem uma primeira pergunta, né? Há plausibilidade biológica para aquilo acontecer? O celular, a radiação não ionizante pode causar um tumor? Então, esse foi um trabalho que mostrou que há uma mudança do metabolismo. Aquela parte, por exemplo, amarela que está ali e tal, isso aí é sinal o quê? É que o metabolismo aumentou só pelo fato do telefone estar próximo àquela região. Então, há uma plausibilidade para isso acontecer. O celular como despertador, eu costumo, ao dormir, eu coloco ali, antes de dormir, o celular ao lado da cama. Isso pode causar algum dano? Isso. A maioria dos trabalhos, toda vez que surge uma pergunta científica, né, uma pergunta que você faz uma pergunta bem objetiva. O que tem sido perguntado, os trabalhos estão mostrando, é o uso na conversa, né? Isso que está mais sendo estudado. Então, telefone desligado, telefone dentro do bolso, da calça. Tem o telefone dentro do bolso? Isso não se tem trabalhos que eu tenha conhecimento mostrando sobre essa relação. O que a gente tem é das ligações, que é o momento onde há essa radiação não ionizante. Ali, ó, também temos ilustra. O que é? O cérebro fica mais ativado? É isso? Ativado nessa região. Tem uma próxima ilustração também, que é... Quando a gente... tem assim um aparelho celular mais aperfeiçoado, mais moderno, teria menos risco? Isso, essa pergunta é muito interessante e muitos cientistas têm feito isso. O que acontece? Quando a gente fala de pesquisa científica e principalmente fator de risco, são pesquisas que às vezes duram anos, principalmente de tumores raros. O tumor cerebral é um tumor raro, não é tão comum como mama, próstata, como os outros. Então, durante a pesquisa, essa pesquisa que eu te falei, Interphone, que foi o maior estudo, mais de 1.000 pessoas estudadas, que não mostrou a correlação, durante esse período de anos de estudo, a tecnologia mudou. Então é difícil a gente informar com precisão sobre isso, né? O estudo continua sendo feito e a tecnologia vai mudando. Quem usa, por exemplo, o celular para acessar a internet, aí não se tem ainda algum estudo? Isso. Os trabalhos têm sido sobre o uso na conversação. Entendeu? Então, por isso, ao telefone. Por isso que o que eu sugiro, apesar disso não ter uma evidência científica, é a utilização do celular com mensagem de texto. Acabou que a própria tecnologia ocorreu essa mudança, né? Hoje eu percebo que as pessoas falam menos e mandam mais mensagens, né? Os jovens, por exemplo, o meu filho, por exemplo, eu falo em telefonar, ele fala, mas o que é isso, pai? Manda ele fala WhatsApp. Eu digo SMS, ele fala, não, SMS já foi, é WhatsApp e tal. Assim... O ritmo é muito acelerado e, ao mesmo tempo, a gente não sabe bem como se comportar diante dessas novas tendências, porque 20 anos atrás, a gente estava tendo os primeiros contatos com o telefone celular. Eu me lembro que em 1994, alguém me disse assim, não dá para sair de casa sem ele. No futuro, você vai entender essa frase. Eu me lembro que eu ri muito, e era até um padre que estava me falando isso, o padre Baronto.
Eu ria muito, ele falou, não, vai ser assim, você, ao sair de casa, a primeira coisa que você vai colocar a mão assim no bolso, tal, se tá com o celular. Eu falei, mas que exagero, de jeito nenhum. 20 anos depois, não só eu compreendo isso, como eu faço exatamente isso. Com certeza. Temos questões, perguntas deixadas pelas redes sociais quando nós colocamos esse tema. A Roselita de Belo Horizonte está perguntando assim, mas doutor, o meu filho usa o celular de forma abusiva. Nesse mês de julho, por exemplo, que foi o mês de férias, nossa, mais de 10 horas por dia. Eu não sei o que fazer. Falar nem sempre adianta. Não é tão simples. Roselita, o que nós vamos dizer para ela? O que eu sugiro para ela, mas sem dúvida é muito tempo. O que eu sugiro para ela? Sem dúvida, como a gente falou, a gente está estudando o tema, né? Mas a mudança de hábito, na minha opinião, vale a pena. Então é conversar e usar estratégias para tentar reduzir esse consumo. Eu brinco até com os pacientes assim, falar menos também economiza, né? Então, dentro do contexto da incerteza, os estudos ainda estão em andamento. Eu acredito que vale a pena essa mudança de hábito, sim. Olha, e aqui, ou ela está levando em consideração o celular de uma forma geral, ou tem aquele sistema de não paga nada pela ligação, se é da mesma operadora e tal, que pode ser um grande incentivo também para ficar horas ali, né? Olha, eu nesse momento queria chamar a nossa repórter Fernanda Mancília, porque ela tem algo especial para contar para nós. O celular tem dominado a vida dos adolescentes. Vamos acompanhar a matéria. Encontrar um adolescente que não tenha um celular atualmente é quase impossível. A tecnologia faz parte da rotina desses jovens, que parecem não desgrudar do aparelho em momento algum. Paula tem 16 anos e pretende ser desembargadora. Para isso, ela estuda bastante, mas o celular não sai de vista nem quando está envolvida com os livros. Tirando as 8 horas que eu durmo, o resto está comigo. O celular se tornou um dos canais mais importantes de comunicação dos adolescentes. Além de se comunicar com o amigo, pais se sentem mais seguros quando podem falar com o filho com mais facilidade quando eles estão longe. Dar um celular de presente ao filho atualmente significa uma nova fase no ciclo familiar. Se antigamente se dava a chave de entrada da casa como símbolo de confiança, autonomia, hoje se presenteia o adolescente com o celular. Para os adolescentes, ficar sem celular ou computador é o maior castigo. Mas o uso excessivo do aparelho pode trazer prejuízos à saúde. O ortopedista Cláudio Gomes alerta para a importância de se preocupar com a postura e fazer pausas quando estiver usando o telefone. Ele tem dois problemas principais. Um é quanto ao uso da mão, né? Então é o uso excessivo da mão, né? Usando o apoio das duas mãos, né? E o uso excessivo do polegar. Então esse uso excessivo dessa escrita dessa forma leva o que a gente chama de tendinite, né, da mão, tendinite do polegar. E o segundo lugar é a postura, porque todas as atividades que nós temos que ter em relação à coluna cervical, ela tem que estar devidamente alinhada com a coluna toda, com a dorsal e lombar. Ela tem que estar reta, né, tem que estar 0 graus, né, de rotação. E cada inclinação que você faça é como se você sustentasse um peso maior da cabeça, na coluna cervical. Então isso dá dor local no pescoço e dor irradiada. Mesmo o uso ele não pode ser altamente contínuo, ele tem que ser intervalado. Então o indivíduo depois de 50 minutos, não só ele para de fazer atividade, mas faz os alongamentos, faz a postura, alongamento cervical e fica em pé, anda, né? O celular pode ser um ótimo recurso para se comunicar, mas adolescentes e adultos não devem esquecer de cuidar da saúde para não ter problemas no futuro. Tá certo? Nossa matéria corresponde? É muito interessante, porque assim, eu acho que qualquer tecnologia como que revolucionou nossa vida, como o celular, ele faz parte do nosso dia a dia, né? Então, com essa mudança na classificação, acho que vale a pena a gente mudar também um pouco da nossa conduta, né? Utilizar o mínimo necessário e possível, o celular faz parte, as ligações e tentar utilizar fone de ouvido quando possível, mensagem de texto que pode auxiliar um pouco, sendo realmente configurado como fator de risco. Os estudos estão seguindo. A gente tem um ilustra que eu gostaria de mostrar agora, a incidência de câncer no Brasil, é isso?
o câncer no Brasil, aí as diversas regiões, então não é uniforme, assim, tem regiões que são mais atacadas, é isso? Um grande fator que o câncer preocupa a gente é porque cada vez a gente tem a sensação de estar vendo uma incidência maior, né? O que eu oriento cada paciente, informo, é que, na verdade, a gente descobre mais, né? Antigamente a gente não tinha acesso à tecnologia, não tinha acesso a exames, hoje a gente sabe. E também a gente consegue controlar mais. Então, antigamente, câncer era sinônimo de morte, né? Alguém descobriu câncer, a gente achava que ele já ia morrer rapidamente. Hoje as pessoas vivem, conseguem ter uma qualidade de vida boa tendo um câncer. Então, houve essa sensação, essa mudança. Então, não quer dizer que hoje a gente está tendo mais câncer do que tinha antigamente. O que está acontecendo é havendo uma descoberta maior e a população está vivendo mais também. O André Cardoso, de Santos, interior de São Paulo, está perguntando sobre o telefone fixo. Se ele usar o telefone fixo, se ele está protegido. É perfeito. Toda vez que surge um tema polêmico, né, a gente começa a fazer algumas perguntas. Eu brinco, como a tecnologia evolui mais rápido do que as respostas que a gente consegue dar na ciência, e também quando chega a grande população e informação, novos questionamentos surgem, né? Então, essas perguntas não foram alvo desses estudos que a gente referiu aqui. O que tem se discutindo muito é dessa radiação não ionizante relacionada com o celular. E também quem é que atualmente usa telefone fixo, né? Nas nossas casas, por exemplo, telefone fixo é uma raridade, né? Eu nem lembro como era. Eu sou daquele tempo que a gente fazia assim, tinha uma rodelinha assim, cheia de furinhos, a gente ia, né, discando, por isso que chamava discar, tinha um disco. Eu quero te agradecer, Dr. Júlio Pereira, neurocirurgião, que hoje nos alertou sobre o uso excessivo do celular, que sim, talvez possa trazer consequências sérias, mas ao mesmo tempo ainda estamos em fase de estudos, porque para a ciência uma década não significa grande coisa. Com certeza. O que é interessante é isso, né? As perguntas surgem e a ciência ela dá respostas lentas, né? Então essa mudança de hábito é uma medida interessante, na minha opinião. Doutor Júlio Pereira, obrigado mais uma vez. Tá bom, obrigado. Esse é o nosso grande companheiro aqui no Tribuna Independente.